Pronto. Pronto. Então, podemos já fazer algum comentário. Deixa eu ver. Ah, a Cris está falando. A Cris está com a câmera fechada, né? Está falando boa noite. Deixa eu ver aqui. Aula maravilhosa. Legal. É. E essa história também é muito interessante, né? É muito rica a história do Nidami. Vamos ver. Nenhum comentário por enquanto. Estamos frio ainda, precisamos esquentar. Tô esperando aqui para não ser. Ah, a Cris falou: vou precisar sair um tico para desligar o fogo. Ah, a Cris está com a internet instável. Tá legal. E, bom, teve muita fala nessa coisa do Marte. Foi uma aula meio densa, eu acho. Eu mesma fiquei cansada depois que eu assisti. Eu falei, nossa, essa professora fala muito. Mas tem alguma coisa em particular que chamou atenção? Bom, eu vou lá então. Sim, senhor. É, quando a professora começa a colocar os elementos na mesa para construir a analogia e deixar as coisas claras para a gente, ah, você traz a questão homem, mulher, num primeiro, para colocar na mesa. Foi para a gente não cair na armadilha da literalidade, Uhum. porque me deu Do- vontade de ter aquele quadrinho dos outros planetas também. Eu falei, rapaz, você já imaginou como é que seria esse mesmo olhar para as outras faculdades, né? Então, assim, então ficou claro que é sair para poder adentrar no campo de Marte e como o Nizami traz, você trouxe para a mesa aquele caminho sobre ativo, passivo e usando alguns termos homem e mulher. Foi para isso, né? Foi. Tá. Aquela mesma estrutura a gente consegue fazer caminhos também com as outras faculdades, com outros planetas. Na aula de Mercúrio, eu vou falar Mercúrio geminiano, Mercúrio virginiano. Na aula de Júpiter, Peixes e Sagitário. E na aula de Vênus, Touro e Libra. Olha que lindeza, tô pegando o negócio. É isso É, aí, tá pegando. a outra, eu deixei bem anotadinha aqui no caderno. Hum, Eu escutei, e aí, não sei como foi, um curso de Emir Abdulkader. Eu não sei se você. Aí eu tô aqui, já vou começar a rezar hoje para o esse curso curso do Emir, nem sair. sei como é difícil. Porque aí aqui com Marte, eu não sei, viu? Me deu Tem alguns momentos em que parecia que eu estava vendo aquela foto do livro que você mostrou pra gente. Eu falei, nossa, tá. Parece que tem aqui bastante assunto. O Hum. Emir, gente, para quem não sabe, o Emir Abdelkader, no século XIX, você tem um clone. Ô, Bia, eu tô tentando sim entrar pelo computador e eu tô no meu celular, mas ele é muito ruim. Ah, Desculpa, eu vou imagina. desligar o celular aqui. Tá, fica à vontade.
Obrigado. Então, vou contar para vocês quem é o emir. É, ele a gente fala o emir porque ele foi de fato o emir da Argélia. Agora, em que condições que ele foi o emir da Argélia? A França invadiu a Argélia. É aquela coisa, né? O pessoal às vezes não tem muito o que fazer, está desocupado. Ah, vamos invadir um lugar, vamos fazer uma colônia, vamos explorar, pegar todas as riquezas. Coisa assim que a gente já conhece. Isso no século XIX. E a Argélia não era a Argélia, assim, um país, aquela coisa. Tinha muita divisão interna. Tinha as tribos berberes, tinha os árabes, as tribos berberes muçulmanas, grupos de árabes muçulmanos, mas tinha cristão também, enfim. E aí tinha muita disputa. O Abdelkader tinha 23 anos. E aí as tribos se reuniram naquele momento de estar sendo invadido pelo exército mais poderoso do mundo na época, que era o exército francês, e aí todos concordaram que o único líder que eles aceitariam seria o Abdelkader, que tinha 23 anos de idade. Ele montou no cavalo e aceitou liderar. O projeto de vida dele não era esse. E ele foi liderar, e por 15 anos eles resistiram ao maior exército da época. Finalmente, o, o general francês faz um acordo com o emir, e o emir aceita, eles fazem o cessar-fogo, e ele trai o emir. O acordo é um acordo que ele não podia cumprir, e aí o emir é preso. Ele é preso e fica 5 anos na prisão. Não tem nenhum livro lá, só tem o Corão. E ele escreve a sua obra inteirinha, citando passagens do Ibn Arabi, que era o seu mestre, embora o Ibn Arabi fosse do século XIII e ele do século XIX. Ele cita as passagens do Ibn Arabi, nosso mestre Muhyiddin, e e ele conta vários encontros dele com o Ibn Arabi pela via imaginal. Bem, Abdelkader, aos 23 anos, já era um sufi, filho de um sufi, neto de sufis. Ele já teve uma formação diferenciada. E aí, como ele era um político muito importante durante a guerra, tudo, ele foi o responsável pela criação do Canal de Suez. Ele acaba sendo libertado, não pode ser morto, e ele vai para Damasco, que é onde o Ibn Arabi está enterrado, e ele chega lá e já tem, eu não lembro agora, já tem um grupo esperando, mas um monte de gente, que todo mundo sabia o calibre dele, e ele passa o resto da vida ali ensinando discípulos como um mestre sufi, e como ele sempre quis, saiu da vida política, saiu da vida militar, e se tornou só um contemplativo sufi e ficou ensinando nos últimos anos da vida dele. E essa obra que ele escreve na prisão é essa que o Yusuf se refere, que eu mostrei. Ele faz comentários do Corão, comentários sufis, com comentários sempre muito bonitos. A introdução do Chodkiewicz, que é um sufi atual, que morreu o ano passado, ele diz que o emir não queria ser militar, então ele faz uma frase bonita, assim, que às vezes a pessoa não quer a celebridade, mas é a celebridade que. Eu não lembro exatamente a frase, mas é como ele diz assim: ele foi obrigado a ficar nessa posição. Ele não buscou. E, e a gente vê que só mesmo o sufi pode, enfim.
fazer isso, né? Como é que ele escreve citação do Ibn Arabi estando na prisão? Não é mentira isso, né? Não é fake news, porque é uma prisão francesa. Ninguém tinha interesse em inventar nada ali. Está tudo documentado. E eu tenho algumas biografias dele e tenho esses textos. Quem sabe uma hora dá para dar um curso com esses textos. Mas ele faz muitos comentários, que ajudam a gente a entender o Ibn Arabi. E tem várias coisas nas aulas que eu já usei a partir dele, que eu entendi, inclusive, a partir dele. Então, quem sabe uma hora. É dessas figuras, assim. E ele é considerado um polo da época. E como vocês já sabem, porque nessa aula eu falei disso, polo no sufismo é um centro espiritual. E ele foi um centro espiritual no século XIX, responsável pelo renascimento da influência da espiritualidade do Ibn Arabi, porque ele, inclusive, é o primeiro editor do Ibn Arabi. Estava tudo em manuscrito e ele fez uma edição. A primeira edição do Ibn Arabi é feita pelo Emir. E aqui um comentário particular, que assim, não está no show de Kevix, é meu. Além de tudo, eu acho ele um gato. Eu vou continuar então aqui. Continua. Tá. Professor, eu queria saber se você pode nos ajudar a encontrar trabalhos e textos de mulheres polo. Nossa. Fiz uma pesquisa aqui do que dá, né? Que é a internet, é o que tem para hoje. E Hum. encontrei 3 nomes. E, assim, e aí eu queria precisar da sua ajuda. É uma coisa que me interessa, assim, e... Que nomes? Quais são os 3 nomes? Eu nem sabia, nunca soube de nenhuma mulher. Não, Ó, Rabia, não, eles falaram, né? fala que é Rabia, a Rabia? Ah, é? é, Aquela é. famosa. Mas assim, a fonte também não é muito confiável, né? Que a gente está usando o mecanismo de pesquisa que não faz inferência histórica e essas máquinas não são SUF, né? E aí, às vezes não dá para confiar tanto. Mas veio como a Biá e, Hum. claro, Fátima, né? Como possível também mulher. Bom, Filha do profeta. E qual isso. mais? Deixa eu pegar outro nome aqui, que agora a professora me apertou. Não, tudo bem, era só curiosidade minha, porque eu Tá nunca bom? vi. Tá. Eu nunca pesquisei isso. É difícil isso, gente, a gente achar as fontes confiáveis. Porque é sofismo, né? Não é Há uma uma. aqui, no norte Ah, da África. Amina bin al-Huda, século XVIII, não conheço. no norte da África. Será que foi uma que Assim, criou uma biblioteca imensa? aí a Bom, minha segunda etapa seria ir escafuchar, saber buscar as histórias. Mas eu acho que a gente precisa, né, Bia? Assim, só poeta, os homens, né? Os livros tudo Deus cara também. Acho que eu vou entrar meio num terreno meio assim, mas eu já estou de boa, buscando os- legal. onde, é, cadê as mestras, né? As mulheres polo e São Paulo a gente buscar. É, Tem esse livro do Ibn Arabi que tem espanhol, Vida de los Santones Andaluces. Lá ele fala das mestras dele. nó. É, inclusive tem eh, tem um livro chamado Viagem ao Senhor do Poder, que é uma tradução meio mal feita, eh, e
se eu não estiver misturando, é um sheik da Turquia que fez essa tradução, e na introdução ele comenta, o Ibn Arabi fala de mestras dele, o que é uma aprovação, porque imagina um homem ter como mestra uma mulher, umas coisas assim. Essa pesquisa aí é meio dura, a gente tem que atravessar uma mentalidade difícil, mas isso em toda parte, né. Mas os sufis não, como eu espero ter demonstrado para vocês, desde sempre não tem isso que a gente vê aí. Eles são extraordinários. Já puxou o gancho para outra pergunta. Tá. Eu entendi que a parte da magia, ele vai aprender com o sábio, que é o nosso São Jorge lá, Sufi, como é o nome dele Aham. que fala, como é Hidr, o Rit, isso. Hidr. E me parece que ele tem uma relação direta com o imaginal também, né? Com a imaginação, né? Não fala? Sim. Porque aí eu senti que aqui no seu mapa, aí tá lá a imaginação também como uma aprendizagem para aprender, para ir para o caminho da morte. E a morte como um instrumento. Aí eu falei, opa, aqui deve ter uma relação com o imaginal também. Mas a pergunta é, como que a magia, o lugar que ela está e o aprendizado interno, ela ser extraordinária, professor? Ah, ah, e justamente esse é um percurso sutil, difícil, porque Pode crer, então eu não estava tão... a Cris. Eh, os os fenômenos extraordinários que tem ao longo da história humana, desde do Homo sapiens, são eu vou falar como é que o Ibn Arabi se refere a isso. Ele diz: "Bom, existem momentos em que você interfere no que uma das expressões é nas causas segundas". Que é essa ideia de causa segunda? A causa primeira de tudo é Deus. Aí, o que que é a causa segunda? Ah, bom, sou eu que estou tomando esse copo d'água, então fui eu que levantei o copo, eu que sou a causa do copo chegar a essa altura. Mas a causa primeira é Deus, porque se Deus não quisesse que o copo levantasse, eu não ia levantar. Uma forma meio grosseira, o exemplo é grosseiro, mas é só para a gente ir pegando o espírito. As causas segundas são essa ideia desse mundo aqui e de como os nossos sentidos percebem as coisas. A gente não percebe a ação de Deus e a gente percebe a ação dos sentidos. Interferir nas causas segundas é uma possibilidade dada para aqueles que conhecem a magia. Isso existe. E os místicos são extremamente cuidadosos em relação à magia generalizada. Eles dizem: para que que você vai interferir com as causas segundas? Só se você tiver um muito bom motivo. Porque senão você tem milhões de maneiras de estar no mundo sem precisar fazer magia nenhuma. E o lugar de todas as experiências é o lugar do aprendizado. Então, tá bem, para que que eu preciso mudar o que está acontecendo comigo se eu posso aprender com o que está acontecendo comigo? Então, o pressuposto fundamental é que, em primeiro lugar, a gente não precisa de magia. Em segundo lugar, se a gente vai usar, o Zoom continua fazendo. Em segundo lugar, se a gente vai usar isso, precisa de um bom motivo, porque precisa que aquilo produza aprendizagem e que aquilo esteja em harmonia com o que é importante para a humanidade, para o universo. Eu não vou fazer uma magia para ganhar na loteria se eu sou um iluminado.
Não faz o menor sentido. Um iluminado tem meios de, certamente, muito mais meios de atuar na realidade do que alguém que ganha na loteria. São afirmações, tá? Bia, prova o que você está falando. Eu vou dizer, não tenho. Não tem, porque aí a única maneira de a gente ir por esse caminho é a gente entrar no mundo encantado e ver toda a lógica dele. Ah, então, o Ibn Arabi diz: os sábios são aqueles que colocam as causas segundas nos lugares das causas segundas, e as causas primeiras nos lugares das causas primeiras. Eles não confundem e eles não atuam magicamente. A menos que isso seja fundamental. Então, tem uma história clássica no Islã que é aqui, eles diziam: se você é um profeta mesmo, façam um milagre. Falavam isso para o Muhammad. E ele não fazia milagre. O Jesus fez milagre. O Muhammad não fez. Aí Muhammad fez nascer uma camela de uma montanha. E aí eles não adiantou nada. Eles diziam: faça isso como prova de que você é um profeta. Ele fez e as pessoas só bagunçaram, só enlouqueceram, só criou caos. E ele fez isso para mostrar: olha só, como nesse momento no ciclo, nós não estamos interessados em milagre nem em magia. Mas tem um dia que o profeta, eles estão enfrentando o inimigo, eles estão cavando um poço em Medina, uma história bonita, inclusive, porque o pessoal de Meca está vindo para arrasar com eles, e eles eram em muito maior número. E eles dizem: vamos cavar um poço para nos defender. E eles vão cavando o poço, e uma hora o profeta chega e vê que todos eles estavam com uma pedra amarrada no estômago. E ele diz: por que vocês estão com essa pedra amarrada? E eles disseram: porque dói menos. Com a fome que a gente tá, a gente tem muita dor. E quando a gente aperta o estômago, a gente tem menos dor. E o profeta se retirou, pediu para matarem um cordeiro, e tinha muito pouco, e estava frio, tinha pouca comida. Ele pediu para matar esse cordeiro foi assado, e ele alimentou todo mundo em Medina, ou seja, foi um milagre, porque não dava para um cordeiro todo mundo comer, e aquele se multiplicou, parecido com a multiplicação dos pães do Cristo. Então, você tem esses momentos na história. O Ibn Arabi conta de uma mestra dele, que ela era mestra da Fátiha, que é a primeira sura do Corão. E ela usava a Fátiha para fazer benefícios para a humanidade. Magia isso. Hum, Mas, então, sempre lembrando que a posição deles era sempre... Porque você vai ver no tempo do Ibn Arabi, na Idade Média, em algumas outras culturas, essa prática de magia como uma magia para dominar os outros, para exercer poder. E ela é extremamente condenada, porque eles dizem: para você mexer nas causas segundas, você precisa ter uma compreensão da totalidade do cosmos e do que é harmônico nesse momento. Se você não tem essa compreensão, essa magia vai se voltar contra você cedo ou tarde. Atualmente também, né? Totalmente. Né? É, magia sempre para nessa coisa do poder. Mas eu fico assim, quer ver? Não na história da magia, mas da adivinhação, né? Todas as histórias que a gente leu, tudo que a gente vê, sempre tem um astrólogo que vai prever o futuro ou vai buscar. E aí, como é que tá? Como é que é isso? Porque todos eles procuram, né? O astrólogo é uma figura importantíssima, mas ele prevê futuro, ele dá, né, diretrizes. Não é isso? Então, todas as histórias, Amém. na história do Nizami, você vê, logo na história do Sol, eu mostro para vocês como
que ele, é, como todo sufi, ele está se colocando numa posição altamente dúbia em relação à astrologia. Agora, em relação à parte divinatória, o Ibn Arabi é categórico, assim. Não é que ele fala por metáforas. Ele escreve assim: usar a astrologia como maneira de buscar conhecer o futuro é o pior uso da astrologia possível. É o mais baixo, é o mais grosseiro, e só pessoas que não estão interessadas em autodesenvolvimento e espiritualidade é que procuram praticar isso. E a maioria das vezes é infundado. Mas o Ibn Arabi, às vezes, deixa um espaçozinho para dizer, mas às vezes acerta. O Rumi, num Fala com poema, isso. diz: não procure conhecer o futuro, isto Eu lembrei não é desse para livro. seres humanos. Eu lembrei. E vários sufis, e tem muitas histórias. Eu não conheço no taoísmo nem no budismo. No sufismo, eu conheço várias histórias ah, mostrando a irracionalidade da astrologia. Mas o Ibn Arabi tem um tratado de astrologia. Então vejam que a coisa não é simples. Aí eu posso falar mais disso para vocês. Deixa eu ver o que a Cris levantou a mão e depois a Graça também. Se for possível a gente voltar um pouquinho para essa questão do extraordinário, Ah, eu fiquei bastante interessada nisso, então, além do que ele falou agora, que eu estava aqui pulando na cadeira, para mim o que fica muito claro é essa questão do poder, do uso do poder da magia, como da magia exterior, né? aham, Para o poder externo, e aí você diz assim: nós falamos do extraordinário como imaginar toda a possibilidade, né? E aí, quando você fala da disciplina espiritual, de fazer pouco e se preparar muito, que eu acho, nossa, isso para mim foi assim, de uma, de uma, vai fundo, vai bem fundo. É, e aí eu pensei o seguinte, então, né? Você diz, quando a espiritualidade está viva, não há poder. Então, essa magia, imaginar toda essa possibilidade, tem a ver com o mundo interno. Então, daí a exato. ideia de ter o contato com o imaginal. Então, faz todo sentido. Uhum, E aí é que é muito, é de uma sutileza isso, e a minha pergunta é assim: como é que a gente vai fazendo perguntas para si mesmo para ir conseguindo responder a seguinte pergunta? Que você diz, o herói não fez uso de força bruta. E realmente, ao invadir o castelo. E aí você diz, ele usou a magia, um outro tipo de força. Então, seria essa disciplina espiritual do extraordinário. uhum, E aí, eu espero... E aí, o quanto pouco é suficiente o fazer esse pouco, né? Porque às vezes parece que a gente está fazendo um trabalho tão de formiguinha, né? Aquela história do passarinho que vai apagar o fogo na floresta, enchendo o biquinho de água, vai lá, abre o biquinho, né? uhum, Então, essa é uma pergunta. Eu tenho outras, mas eu queria voltar um pouco para essa história do extraordinário e dessa disciplina espiritual de fazer muito, de fazer pouco, se preparar muito e saber o quanto pouco é suficiente diante uhum. desse extraordinário. Quer dizer, não sei se a pergunta tá clara, mas era mais ou menos isso que eu estava pensando.
Queria Então, ouvir um pouquinho de você, se der. vamos ver se eu consegui, se eu vou conseguir ir na direção do que você estava buscando. Porque essa ideia da ação marcial. Então, digamos que a gente pode fazer exercícios imaginativos, tá? Só para a gente navegar por essa questão. Digamos que agora o anjo Gabriel aparecesse para a gente e a gente falasse: Anjo Gabriel, eu queria te fazer um pedido. Vai lá e, cara, neutraliza o Bibi Netanyahu. Neutraliza ele. Fala, não vai mais fazer genocídio, acabou. E neutraliza todas as armas, se faz aí alguma coisa que ninguém mais consegue jogar arma, bomba em ninguém. E imagina se o Gabriel falasse: tá bom, eu vou fazer isso. A gente ia falar: ufa, que legal. A gente não tem a menor consciência do processo evolutivo da humanidade. Eu não tenho a menor ideia. Eu quero que o sintoma acabe. Eu quero que a guerra acabe. Mas aqui a gente podia fazer um pouquinho de exercício imaginativo. Tem mais bomba, ninguém mais consegue jogar bomba. Que outra coisa muito ruim as pessoas vão inventar para colocar no lugar da guerra e da bomba? Porque elas não foram transformadas internamente. O ego delas continua lá. E a intenção de viver sem se trabalhar está posta. E se você quer viver sem se trabalhar, o resultado é que daqui a pouco você está forçando os outros a alguma coisa. Porque não tem como. Ah, eu quero isso agora, mas ninguém quer. Eu não vou tentar convencer, porque eu não posso, eu não me trabalhei. Se eu me trabalhar, eu vou tentar negociar, vou tentar propor, mas eu não me trabalhei. Então eu vou tentar impor. Então eu vou inventar alguma outra coisa. E daria 2 minutos, o Gabriel vai aparecer aqui de novo e falar: eu fiz o que vocês me pediram, mas vocês podiam ter pensado um pouquinho melhor antes de me pedir isso. Então, tem uma dimensão da ação que é, a gente fala, então eu não posso fazer nada, eu sou impotente. Então, por que que Deus botou a faculdade de conhecimento, chamada Planeta Marte, se eu não posso fazer nada? E aí é que vem uma coisa muito, realmente sutil. É difícil. A primeira coisa é as pessoas podem dizer assim, agora num plano bem racional, estamos todos no Ocidente, respirando tranquilos. Eu vou fazer a minha parte. É aquilo que no taoísmo se diz, o céu faz a sua parte, mas a terra também tem que fazer a sua. Eu vou fazer o que eu puder para me trabalhar e para estar em paz com as pessoas próximas. E aí alguém vai poder dizer, mas isso não é nada perto do que está o mundo. Eu vou dizer, mas é o que eu posso. E essa é a parte racional tranquila. E uma outra parte aí é o mundo encantado. E o mundo encantado, ou seja, é o mundo analógico, é o mundo simbólico, é o mundo místico, espiritual. E aí a gente vai ler o que eu já falei em várias outras aulas. A ação no mundo interno, ela acrescenta na alma do mundo, a ação positiva faz a alma do mundo se desenvolver. E aí alguém vai dizer, como você faz uma afirmação dessa? Cadê a prova? Aí eu vou dizer, a prova é você estudar o encantamento, aí você vai ver a coerência disso tudo. Mas, basicamente, essa ideia do simbólico é
é a ideia de que você tem uma ação que não é magia, mas que é uma ação no espírito do mundo, na alma do mundo, e que nos leva a nos perguntar sobre essa ideia de evolução humana, de o que é a ideia que nós estamos atravessando hoje um monte de negatividade, como em outras épocas na história da humanidade, e algo está sendo aprendido. Alguém vai dizer: Ah, Bia, você está fazendo o jogo do contente, você é uma poliana. E eu vou dizer: Ninini, vamos estudar história, vamos ver vários momentos de extrema negatividade e o que aconteceu depois. Embora seja difícil falar de evolução da humanidade quando a gente considera o Ocidente e tudo que ele fez. Matou todos os índios, destruiu culturas orientais, enfim, a gente fala como que isso é evolução. Mas se a gente olhar para o século XXI, a gente vai ver que tudo está voltando. E está voltando com força. Tem um monte de coisa ruim acontecendo, mas tem um monte de coisa muito nova que também está acontecendo. Tudo isso é para dizer o que a gente pode pôr na mesa para respirar e olhar e falar assim: o que eu estou chamando de potência marcial, de capacidade de ação. É muito trabalho interno, um trabalho pequenininho aqui fora, mas um trabalho considerável na alma do mundo. E entendendo que existem essas coisas chamadas operações simbólicas. Isto é, são momentos em que coisas estão acontecendo e que a gente não está vendo. E que às vezes a gente não está vendo coisas até muito, muito óbvias, assim. Deixa eu ouvir a Graça e aí a gente vai juntando o que a gente está falando. Diga lá, Graça. Eu, eu como astróloga, né, eu fico, às vezes, entro naquela energia. Mas eu amo esses planetas, essas interpretações. É o outro lado da coisa que eu estou vendo, né? Uhum. Mas eu confesso que eu amei esse Marte, né? Essa visão, essa coisa da ação, redimir, né? Uma ação, redimir tanto aquele ato presente, como até as coisas dos mortos, né? Essa coisa, assim, Chocante, né? é muito encantadora. Agora, eu fiquei confusa, porque nós temos 2 Martes, praticamente. Um Marte que está regendo Áries, que é fogo, que é a intuição da alma, e a gente tem um Marte regendo Escorpião, que é água, né? E que Escorpião é o sentimento do corpo. E você fala de Marte numa totalidade, assim. E eu fico, quando é um e quando é outro, não é? Eu sei que eles se juntam, eu sei que é uma energia só. Mas, assim, eu pego o meu Marte, que está em Leão, junto de Júpiter, eu digo, e aí? Sabe? Ele está... Qual é a faculdade de conhecimento? Qual é a energia que move esse Marte, por exemplo? Né? Porque não, ele é água e fogo. A transformação eu vejo muito pelo lado do Escorpião. Porque o Escorpião, para mim, é aquela coisa muito interna, né? É o inferno, né? E Marte é a coisa mais exteriorizada, né? E Escorpião é aquela coisa mais interiorizada.
Aí eu fiquei, meu Deus, esse Marte, quando você fala de Marte assim, eu, eu fico me segurando, mas eu fico sempre querendo saber quando é um e quando é outro. Se você puder falar sobre isso, tirar essa minha. O Marte é um só, os signos são diferentes, mas o Marte é um só, porque é uma faculdade de conhecimento. E é como, muito bem, um instrumento. Ah, eu tenho aqui uma faca. Aí a gente diz, bom, mas quando que essa faca corta pão e quando que essa faca corta carne? A gente diz, ela corta pão quando ela estiver cortando pão. É sempre uma ideia de que eu não posso saber nada antes. Eu só posso saber as coisas na situação, porque as coisas. Como é que eu posso dizer isso? O que que é uma faculdade de conhecimento? É um jeito de olhar para a realidade. Ontem eu fui, deixa eu ver, passear no parque. Eu posso olhar para essa experiência de 7 jeitos diferentes. Eu posso olhar do ponto de vista da faculdade solar, da faculdade saturnina, e eu posso descobrir coisas diferentes conforme a faculdade que eu estou usando. E é para isso que serve a faculdade, para eu extrair da experiência dimensões da minha pessoa, jeitos de eu estar, possibilidades que eu tenho. E, e, e aí me tira desse lugar de dizer, eu ontem fui passear no parque, ponto. Foi isso que aconteceu. Tá, mas e aí? O que que aconteceu com você? O que que você aprendeu? A pessoa pode dizer assim, ah, não aprendi nada, fui só passear no parque. Aí você vai dizer, ah, você não está vendo, você não está sabendo olhar. Tem situações em que a gente vive alguma coisa mais forte, e aí a gente diz assim, nossa, foi um aprendizado. Todo dia eu pego avião na ponte aérea. Todo dia não, todo mês. Aí um dia o avião começou a balançar e eu morri de medo, quase caiu. Ah, aí sim aconteceu alguma coisa, aí sim eu vou falar em aprendizado. Mas isso é o nosso hábito ocidental. Só as coisas mais extremas que nos chamam a atenção. E que tem uma história sufi muito bonitinha de 2 meninos comendo uma bala muito dura, aquela que gruda e machuca os dentes. E aí um menino vira para o outro e fala: Mas por que que a gente não compra daquela bala macia, que é muito mais gostosa de comer? E o outro responde: Porque eu gosto de sentir que eu estou comendo bala. E o surf chama muito atenção para essa nossa incapacidade de perceber o que está acontecendo. E de querer coisas fortes que nos chamem a atenção. E aí sim a gente vai prestar atenção. Porém, a gente pode olhar para Marte, então, então Marte é uma faculdade de conhecimento. Ele não é uma energia e nem é uma ação. É a faculdade da ação. É o que me permite olhar para a minha ação e perceber que a minha ação pode ser algo que causa um efeito, perceber que tem muitas naturezas esse efeito, inclusive um dos efeitos é a cura, outro é a redenção. A gente nunca pensa na ação como uma ação que pode ser redentora. Mas a história do Nizami nos faz contemplar essa possibilidade. E isso é deslumbrante, porque o seu mundo interno abre de repente. Você fala, nossa, eu estou aqui vendo meus colegas de trabalho, eles estão capturados por uma situação difícil, de conflito, e de repente eu digo assim, eu posso fazer muito pouco, mas digamos que eu possa colocar minha intenção na direção de dizer, quem sabe uma pequena ação pode ajudar a modificar os conflitos, os ressentimentos. De repente, eu
estou sentada assim na reunião e eu tenho essa intenção, porque eu sei que isso é possível, porque eu entendi um pouco o que quer dizer ação. Eu não fico mais com aquela ideia, ação é uma coisa que eu tenho que fazer para obter esse resultado e para tá, tá, tá. Eu comecei a ficar um pouco mexido com a história do Nizami. Ela começou a abrir umas coisas aqui dentro, me deixar mais contemplativo. E aí, na reunião, eu pego e falo alguma coisa que me ocorreu, que me veio como possibilidade. E aí, não acontece grande coisa, mas uma pessoa, depois de uma semana, liga para mim e fala: Sabe aquilo que você falou aquele dia? Aconteceu tal coisa, comecei a pensar. O tempo vai passando e você fala: Puxa vida, foi uma ação. E eu posso aprender mais com isso. Então, eu não preciso, de fato, saber se é o Marte, se é o Marte ariano, se é o Marte escorpião. Eu não preciso saber sobre o Marte. Eu preciso, aos poucos, ir entrando no espírito dessa ideia de que a ação é mais do que eu imaginava que era e que eu posso seguir experimentando, lembrando. Por isso é que é, por isso é que essas aulas estão dispostas de tal modo a que vocês possam assisti-las sempre que vocês quiserem de novo. Não é aquela coisa, fica um certo tempo e depois não pode mais. Não, vai poder até o fim da vida, porque não faz sentido. Porque essas aulas não é um saber e também não é uma decoração, uma coisa que você tem que decorar. É uma coisa que você vai olhando de um ângulo, depois de outro. É um trabalho interno. Porque é isso que a analogia faz. Não é que eu tenha um conhecimento, não sei o quê. Não, nós estamos fazendo analogia. E analogia é uma coisa viva. Então, hoje eu estou vendo de um ângulo, amanhã eu estou vendo de outro. Exatamente o que fazem as histórias. Ah, Fica ah. sentido para você, Graça, essa minha resposta? A história, da história da princesa, ela, para mim, ela mesclou muito, ficou muito mesclado o Áries e o Escorpião, né? Ficou muito, É, ela realmente, ela fala do Marte nesses dois sentidos, né? A é coisa incrível. da resolução dela, de dizer assim, eu quero assim, vou fazer assim, e, ao Aham. mesmo tempo, a coisa diz assim, mas eu abro desde que ele... Aí é aquele processo mais interno, mais de vísceras mesmo do escorpião, as exigências que ela faz para o pretendente, né? É bem Uhum. escorpião. Então, a história é muito fantástica. Para mim, assim, eu vi as duas coisas se movendo ali de uma forma bem harmoniosa, inclusive, né? Muito É, bonito. O conto é lindo, por sinal. e no começo, se você olha literalmente, parece uma crueldade atrás da outra. É, Primeiro, ela quer mata todo mundo, depois ele quer vingar. Quer dizer, aparentemente, a gente precisa ter muita mas é calma. como disse, a vingança não é uma vingança, é uma ele está fazendo redimindo aquelas pessoas que perderam a cabeça, né? E tem a história da cabeça, que é bem Marte, né? Quer dizer, É, separa a cabeça do corpo, né? e a ideia da Antigamente não fazia crueldade isso, é uma ideia marciana também, também, Marciana. no sentido mais grosseiro, né? Mas aos poucos vai sutilizando. O conto é realmente lindo, é A impressionante. história é incrível, a história é muito linda. Tá bom, meu, tá ótimo. Obrigada, viu? De nada, imagina. Yusuf, Isso. deixa eu só Temos falar. em... Então, gente, nós estamos mexendo nessas questões. Vocês estão vendo que não dá para fechar tudo. Mas vocês voltem, me perguntem de novo, viu, Cris? A gente volta, Scófaro. A gente vai, vamos amassando esse pão devagarzinho. Diga lá, Yusuf. Eu vou falar um negócio agora que eu acho que a Cris vai gostar. São Ah, duas, na verdade. A ah. primeira é que a sensação de que eu estou me tornando uma aranha com mais de 8 olhos, né? Que uma aranha que tem
um olho e no mesmo instante conseguir olhar de uma forma com cada faculdade, assim. Então parece que está vindo. É, e aí agora eu peço uma ajuda para a professora para uma outra algo que nasceu aqui dentro, Hum, muito, com uma sensação muito forte. hum, A atitude, que para mim é uma atitude marciana, da hum. velha ao ir comprar José com novelo de lã. Todo mundo conhece essa história? O tamanho e o alcance e essa atitude marcial mesmo, nesse sentido, de ação, como completa. E o que poderia, agora uma outra brincadeira, né? Qual seria o outro destino de José se ela não estivesse ido comprar com os novelos de lã, né? E essa Então, ação agora dela. vai precisar contar a história, porque nem todo mundo conhece essa história aqui. Nossa, poxa, eu vou pegar o livro do... Bom, tá bom, pode pegar. Então tá, vou ali e volto. Tá bom, Enquanto isso, vai proseando aí, que vou pegar uma aguinha também. tá bom, tá bom. E nós vamos proseando. Quem conhece a história pode também já ir pensando na resposta que daria para o Yusuf, se é uma ação marcial ou não. Na verdade, é marcial, né? Não é marciana. Se essa atitude da velha é marcial, todo mundo foi pegar uma aguinha. A Graça também foi. O Yusuf não quis contar de cor a história, mas pode ser que alguém que saiba a história queira contar. Se ele não quis contar, eu Ô, fico achando que professor, eu nem sei desculpa, eu contar a deixei o história. livro lá na chácara. Mas você não Ah, sabe contar de cor essa história, Yusuf? Pode cada um contar uma parte. é isso Né? aí. Boa, boa. O G já pegou o livro, mas pode cada um contar uma parte. Posso começar? Posso Pode. começar? Boa. Então, José foi vendido e foi para o mercado de escravos lá no Egito. E ele era muito bonito, ele era lindo, ele era uma expressão fantástica do amor total. Lindo, lindo. E lá entre os compradores de escravos estava uma velha que não tinha posses, ela tinha muitos novelos de lã na casa dela, nem tantos. Alguns novelos de lã na sua casa, porque ela tecia. Então, ela pediu ao leiloeiro: me espera, espera que eu vou na minha casa buscar meus novelos de lã. E pronto, contei uma parte, quem é que vai seguir? Quem vai? Bom, A ela chegou parte. lá, então deu o lance dela com os... levou todos os novelos de lã e falou, ó, eu estou fazendo aqui todos os novelos de lã e eu quero dar um lance pelo José. E o mercador lá falou que era um absurdo ela fazer isso, porque afinal de contas as pessoas estavam dando riquezas, né? Estavam dando ouro por ele. Como é que ela tinha coragem de dar aqueles novelos de lã em troca para querer comprá-los? Continue isso.
É o parça que já tá com o livro ali no jeito lá. O mercador pôs-se a rir e disse: Ó velha criança, te perdes em tua simplicidade. Esta pérola única não é para ti. Seu valor é calculado em ouro e pedrarias, e oferecem-me mais de 100 tesouros para pagar o seu preço. Como podes querer comprá-lo com tuas bolas de linha? Ela fala para ele: Eu pensei que ninguém venderia este jovem por tão pouco. Porém, é suficiente para mim que meus amigos e meus inimigos possam dizer: aquela anciã esteve entre os compradores do cananeu. Ela fez uma oferta por José naquele esplêndido dia. Que história. E aí eu gostei muito de um comentário que o Lucas Lopes fez Ah, no dia que você postou, Bia, que ele falou: de alguma forma ela levou sim José para casa, de uma forma ou de outra ela levou. incrível esse comentário. Eu amei esse comentário. Achei incrível. Essa, para mim, é a forma extraordinária que ela levou o José para casa. Ah, eu sabia que você ia gostar. Olha Eu só. fiquei caladinho. Fala. Parabéns. Mas agora, Wilson, defenda o seu ponto. Por que que você diz que isso é uma perspectiva marcial? Sim, uma atitude dessa, a gente conhece, vê no nosso mundo bombas, tragédias e esse jeito de ver a guerra. Agora, o poderio, né? Usar essa expressão nossa, assim, acho que fica bom. O poderio e a força de fogo e com forma, para mim é a síntese da arte marcial de todo uma arte, é essa atitude dela de ir lá comprar. E com certeza desestabilizou uma série de outras configurações que poderia mudar o destino de José se ela não tivesse feito essa ação marcial. Uma espada de lã, né? É isso que fiz essa Que vocês acham? travessia aí. O que que vocês acham? Ó, já teve até aplauso, Yusuf. Eu acho que ela também não se intimidou diante de nada. Ela pegou o que ela tinha e disse: vou à luta, vou lá. Né? Sem, Iniciativa. não criou nenhum tipo de obstáculo para ela. Ela simplesmente foi com o que tinha, com o que podia ir, né? Eu achei isso assim de uma coragem também, né? Fantástico. O que mais? O que mais? Estou gostando. O que eu preciso falar com relação a essa história é que esses dias eu estava fazendo uma coisa absolutamente que eu falei: para que eu vou fazer isso? É Ah, tão insignificante diante desse cenário, isso não vai servir para nada. Que eu fiquei naquela: faço, não faço, faço, não faço. Falei: não vou fazer. Mas ao mesmo tempo eu falei: puxa vida, eu vou fazer sim. Não parece não significar nada. E na hora que eu fiz, a história da velha veio assim, nossa. caiu no meu colo. E que interessante, né? Como é que essas histórias operam às vezes no dia a dia. Eu não estava esperando, não queria pensar nelas, nada assim. Mas simplesmente veio a história da velha. E, nossa, que mágico que é esse mundo Que mais? encantado mesmo. Que mágico. Achei muito. Eu fiz algo. Foi uma ação, Aquilo né? que Bia falou, o medo de ser bobo, né? De ser ridículo, não sei o que. Exato, de ser ridículo, exatamente, era de parecer ridículo mesmo, era um medo mesmo, era um certo medo, exatamente. E a história da velha tira um pouco esse medo, né, da gente? É, Mas eu Muito fico boa. pensando assim, nessa pergunta que o Wilson fez, sei lá, se de repente considerar que José é uma parte interna aí, que, nossa.
mas olhando literalmente, aí sendo bem literal, eu não acho que essa atitude da velha mudaria o destino de José. Mudou com certeza o destino dela. Eu não consigo, mas assim, talvez eu não consiga mesmo entender, mas eu não acho que mudou no destino dele, mas no dela com certeza. Eu também ontem vi um filme, vi que me lembrou também a história. Era uma mulher que tinha câncer, ela estava terminal mesmo, e ela disse que não queria mais fazer tratamento nenhum. Resolveu não fazer mais tratamento, mas ela foi participar de um concurso, ela era chefe de cozinha, e ela foi participar de um concurso, tá? E o marido dela não entendia, porque ela falou que não queria mais fazer tratamento nenhum, ela ia morrer, tá? E por que que ela estava fazendo aquele concurso? Ela falou assim, mas isso eu quero. Sabe, eu preciso mostrar que eu tentei conseguir esse feito. E mesmo porque ela tinha uma filha pequena, né? Eu quero que a minha filha também, quando ela crescer, ela saiba que eu participei desse concurso. E na hora que eu vi isso, eu também me lembrei logo da história da velha. Que massa. Mas eu não sei o que que isso poderia influenciou na história de José. Não sei responder essa. Para mim ficou muita coisa da virilidade espiritual. Ela foi viril ali, né? É, é preciso, podemos tentar fazer um caminho. Uma coisa eu posso garantir a vocês: a gente pode fazer qualquer caminho. E a ideia, por isso é que os místicos dizem isso não é uma filosofia. O objetivo é ter o gosto da possibilidade, é experimentar. Então, eu poderia dizer agora, alguém discorda do Yusuf? Alguém diria que essa história não é marcial? Aí a gente podia criar mais 6 outros discursos para mostrar que essa história é, na verdade, saturnina, ou solar, ou lunar, ou mercurina. Aí são caminhos que a gente vai fazer, são outras coisas que a gente vai olhar da história e vai montar. E outras experiências que a gente vai ter com ela. Mas pode ser que daqui a um ano o Gisiel tenha uma experiência que a gente poderia olhar de fora, ou ele olhar e dizer assim: é a mesma experiência. Eu lembrei de novo da história da velha. Mas se ele olhar mesmo, ele vai falar: olha, um ano atrás eu tive uma experiência e lembrei da história da velha. Mas agora eu lembrei da mesma história, mas foi uma experiência completamente diferente. Porque é disso que se trata. É isso que os místicos chamam de conhecimento. É uma coisa que a gente, quando tem a necessidade, ele vem. E isso não é magia. A gente está começando a entender como é que a coisa, de repente, você fala: ah, e eu posso até contar uma história biográfica, autobiográfica, na verdade, já que nós estamos no momento marcial. Quando eu tinha 20 e poucos anos, eu fazia tai chi. E um dia eu estava ali no intervalo, o professor falando algumas coisas, ele falava muito de taoísmo e de várias tradições, ele era um grande estudioso. E, e a gente estava no intervalo e tinha uma menina que fazia aula também e que era muito forte, muito maior que eu e muito mais forte do que eu sempre fui magrelinha. E aí a gente estava ali conversando e ela veio por trás de mim para me dar um golpe.
E eu não sei como, nunca vou saber. Eu reagi ao golpe, eu dei um contragolpe nela e ela caiu, e por azar dela, ela caiu exatamente no lugar onde ficavam os bastões do tai chi. Então, os bastões caíram todos em cima dela. Foi um estardalhaço no meio daquele galpão imenso da aula, e todos os alunos pararam, todo mundo ficou olhando, e o mestre ficou numa alegria. Ele era francês, e ele falava com sotaque forte. Aí ele falou: ho, 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 isto é o tai chi. Uma pequenininha derruba uma grandona. Porque era exatamente o que era o tai chi. Você internaliza e, sem saber, dali a pouco você age como. Não é que ele me deu aulas explicando os movimentos, a gente ficou fazendo todos aqueles movimentos, dia após dia, durante anos. Uma hora você aprendeu. Imagina se eu tivesse que pensar. E é isso que são os contos. Eles fazem isso. E é isso que é o ensinamento. Isso que a Marilis pediu para falar um pouco. Como é que o ensinamento atua sobre nós? Assim. Essa é a ação marcial do ensinamento. Ele vai s- insidiosamente penetrando no nosso funcionamento. Só que ele não penetra no nosso funcionamento para nos condicionar, para nos ensinar a fazer sempre a mesma coisa. Não, é igual o Tai Chi. A cada hora eu vou ter uma reação diferente, porque veio uma pessoa por trás, é uma coisa. Veio pela frente, é outra coisa. Não são condicionamentos, não são repetições. É um funcionamento. Então é riquíssimo. Mas, por incrível que pareça, é exatamente disso que se trata. Uma hora o conto cai no colo da gente, como disse o Gesiel. Diga lá. Dá uma licença aqui. Oi? Eu vou aconteceu alguma coisa aqui, eu vou ter que sair um minuto. Tá bom, fica à vontade, Cris. Bia, eu quero voltar sobre a questão lá da magia, porque Hum, eu acho que a minha pergunta, eu não sei se da Cris também, acho que talvez a gente deve ter feito entender sobre a parte do poder, mas não era isso, a perda do grau. ui, É aquela parte que você diz. Oi? deu uma travadinha. Voltei? Voltou, voltou. Tá. É, a questão sobre o extraordinário e da magia, eu estava me referindo sobre a magia que é aquela da imaginação, magia interior e talismã e recursos internos, não aquela da perda do grau que tem relação com poder. Aí, na sua resposta, você falou, eu gostaria de chamar o anjo Gabriel e a Roma Kabbalah e com aquela história, né? Eu entendi Ah, isso, mas não era essa magia que eu estava me referindo, mas a magia interna, transformar a si mesmo e talismã como recurso interno. Aí essa nós pode brincar, né? Essa o, porque é como se vesse, faça a oração como se estivesse vendo Deus, tá? eu sim. Tá, legal. Porque enquanto eu estava na aula, já vi logo umas imagens assim, porque eu faço uma relação com os bichos, né? Com o jeito que como cada um convive, funciona, com essa questão do macho, fêmea, homem, mulher, e eu quero compartilhar com vocês. Aham. Então, imagine que dentro de nós tem uma estrutura egóica, e aí aparece uma cobra sucuri. Por que uma cobra sucuri? Primeiro que a gente bate o olho, a gente não sabe que é macho, fêmea, homem, mulher. Então, a gente olha para o bicho.
E ela tem uma paciência saturnina de olhar, de observar, então tem essa ação de ser precisa. E aí ela vai até o ego, dá o bote no ego, enrola, assim como faz com as presas, né? E come, tritura ele todinho, que é essa cobra, olha lá, olha lá. Mas não tem nada feio não, viu? Porque aí depois ela consegue, vou continuar a história. Aí ela brinca, faz isso e, e vai tomar banho de rio, só que ela aí vai na água, a forma da água, e num determinado momento ela vai dormir e, e tem sonhos depois dessa comida, que foi o ego dissolvido dentro dela no rio. É, Como assim isso. tem? Eu tô Oi? achando que você tá falando da cobra. Isso. Eu estou falando de uma experiência imaginal durante a aula, né? Uma fantasia, sei lá, umas imagens que vieram. Como Tá. esse recurso. Aí é nesse caminho de magia que está falando do recurso interno, a gente dá conta criar esses elementos, esses elfos que chegam em determinada estrutura nossa. Eu falo, agora eu vou pedir ajuda para um elfo, porque eu estou com uma situação interna bem puxada aqui. E essa atitude marcial. É disso que a gente está falando, né? Dessa magia interna. É disso. É Tá. exatamente disso. E cada cultura tem os seus mitos, as suas coisas para fazer a narrativa desses acontecimentos internos. A gente com fala xamânica assusta, né? A gente fala a palavra cobra, já vem logo o animal mesmo, né? Assim, Eu não sei sucuri. você, mas eu sou paulista. Cobra, para mim, é um ser quase mítico. Eu nunca vi. Então, você Eu tive fala, que salvar uma galinha outro dia lá em casa de uma jiboia. Acho que estava na hora do lanche, ela escolheu a A, galinha, aí tivemos que a salvar. serpente, ela muda de pele. Ela muda de pele. A biúda. você salvou uma galinha, como você fez? Você tirou de dentro da jiboia? Não, ela enrola, né? Ela pega a presa e se envolve em volta da presa. Aí eu e Ah, meu pai escutamos o barulho, fomos ver, era uma jiboia que estava já quase matando uma galinha. A gente conseguiu tirar, pegar e tirar, e eu devolvi ela para casa, para o mato. e como você sabe que ela não vai enrolar em você? Não, não era, não tinha um tamanho Ah, para. tá bom. Ah, não, aí a gente, se Tá. fosse, aí ela ia comer até a gente, não era a galinha, ia escolher um de nós. Grandona. Nossa Senhora. Será que vai sair um sufismo do mato aqui, hein? Com essas conversas de Idrixá com Abdulkader. É, uma coisa é certa, eu estava pensando comigo, nas pescarias eu vou saber mentir mais do que os outros, porque Vai, vai. eu digo, rapaz, onde é que você tirou essa história aí? Digo, eu nem te conto. Eu viajei para uma terra longe, terra de São Sariuí, terra do Imaginal, aí lá tinha um caba que era um São Jorge da É isso areia. aí. Vai saber mentir muito mais. Que legal. Cris, a Cris levantou a mão. Ih, tá sem Tá som? fechado, Cris. Aí hoje eu tô que tô aqui. Então, aí é a outra pergunta que eu ia fazer. Tem a ver com tudo isso, que é o seguinte. ah, então, o ensinamento agindo sobre nós, para que isso aconteça, existe a necessidade. Eu não gosto de falar isso, porque daí a gente fica pensando em causa e consequência, né? Em ordem, como se uma coisa tivesse que acontecer primeiro que a outra, e às vezes acontece tudo simultaneamente.
Mas quando você está falando da lenda, o significado de uma lenda, lembra que o primeiro irmão se oferece em sacrifício, Uhum, uhum. né? Então, um irmão, esse irmão que se oferece em sacrifício, usa da imaginação, né? Então ele tem o princípio ativo. Mas aí o outro irmão, que aí é que é a grande, né? O pulo do gato aqui, que esse primeiro irmão que se oferece em sacrifício, para mim, eu penso na reatividade, eu penso no que seria o oposto da ação transformadora, em todos os 1000 príncipes que sucumbiram ao tentar chegar na fortaleza, né? Aí então assim, e esse sacrifício é o sacrifício do escorpião, é um sacrifício marciano nesse sentido, aliás, marcial, né, como você disse, é uma ação, né? Vocês acham? É, uma ação silenciosa, muitas vezes. É. Ou não, não importa, não. E ele fala, né? É a faculdade imaginativa, mas o outro é o princípio de sobrevivência e é ativo, né? O irmão. Que, Isso. e ele está chamando atenção para o fato de que são faculdades nossas. Então, de fato, o que você está fazendo? Um caminho analógico. Eu estou olhando e vendo. Cortou a cabeça. Tudo que em nós precisa se sacrificar, ou que sacrifício que a gente precisa fazer? Conter a nossa reatividade, conter a nossa baixeza, as nossas vilezas, nos trabalhar, ter paciência para esperar a hora que o conto vai cair no colo da gente. E, quer dizer, são várias ações de dizer não para si mesmo. Então, de cortar a própria cabeça. Isso é uma analogia, né? Mas alguém pode ter uma outra leitura completamente diferente dessa. Isso é que é importante. Alguém pode dizer, é que agora não está me ocorrendo nada. Mas quem sabe daqui a pouco ocorre. Mas a gente pode ler sempre fazendo outras analogias. Como a gente vê a nossa vida também a cada dia. É isso que eu ia falar, Acorda porque num foi o que a dia. Bianca falou no começo da aula. É. Que ela falou, eu fico vendo, porque é exatamente essa a ideia. É no dia a dia, e é isso que interessa, né? Porque isso é A efetivo. magia é o trabalho. Desculpa, Bia. Fala. Desculpa. Não, pode falar. A magia, para mim, quando fala da magia, eu vejo a magia no nosso trabalho do dia a dia, de ir isso, se observando, usando o que a gente está estudando com você. Me vem muito céu de estrela fixa, as referências, se mantém em contato com as referências. Chegou a situação da natureza que for, tipo, a guerra, não sei o que tá. Eu preciso me manter em contato com as minhas com o céu de estrelas fixas para poder ter uma ação positiva, uma paciência necessária, seja o que for. Né?
E isso não é o extraordinário? A gente poderia dizer, nossa, isso é extraordinário. Porque o que é ordinário é o que as pessoas não fazem isso. Que a nossa educação nos ensina a ver os acontecimentos e a exterioridade como reais. O pessoal me indicou Caramba, é pomada muito. de arnica, me indicou Rescue. E agora, Leti, eu também indico para você um chazinho com gengibre. Mas você já conhece o chazinho. É, Eu comprei gengibre ainda agora mesmo, antes de começar a aula, eu tinha saído e comprado gengibre, tô precisando. e descanso. E também parar de ficar querendo entrar nesse palácio, já que todo mundo já perdeu a cabeça, né? Ou eu vou procurar, né, me fortalecer e ver se é isso que eu quero mesmo. Boa, que boa analogia, que maravilha. Porque justamente tem momentos que é assim, eu preciso descansar. E eu preciso me preparar, conversar com o Ridro. Agora, Bia, posso fazer uma pergunta bem boba que eu fiz outro Ótimo. dia, no dia que a gente se encontrou e você não estava? Eu tive Ah, coragem de fazer com eles, mas eu vou perguntar para você. O José tem alguma relação com o José, pai de Jesus? não. O José, o pai de Jesus, na narrativa cristã, né? Você vê, no Corão o José nem aparece. Ele é é dúbio ali, né? Ele é o marido da Maria. Hum, enfim, mas ele só aparece aí. O José bíblico, o José que está na Torá, que é muito antes da Maria, do Jesus, antes do Davi, ele é filho do Jacó. O Jacó se apaixonou pela Raquel. Isso tudo é Torá, é Antigo Testamento. Se apaixonou pela Raquel, chegou para o Labão, que era o pai da Raquel, e falou: quero casar com ela. Alguém aqui não conhece essa história? Então ele falou: eu quero casar com a Raquel. O Labão falou: você trabalha para mim 7 anos e eu te dou a Raquel. E aí ele trabalhou 7 anos, foi lá, e aí o Labão falou: acontece que a Lia é mais velha e a Lia ainda não casou. Então, se você quiser, você casa com a Lia e trabalha mais 7 anos para conseguir a Raquel. E aí ele trabalhou mais 7 anos, enquanto isso casou com a Lia e teve filhos com a Lia. E aí, quando finalmente ele conseguiu casar com a Raquel, nasceu o José. Por isso que era o filho amado dele. E aí os meninos têm ciúme, aquela coisa toda. E Ô, é Bia, na. Oi, oi. e no Corão aí, uma coisa, a história da virgindade da Maria, tem alguma coisa a ver? Não, nem está posta essa questão. Uma época eu pesquisei essa coisa e confesso a vocês que achei tudo tão irrelevante que eu acabei esquecendo. Mas no Islã nem se fala disso. O anjo aparece para ela, exatamente como na Anunciação, e diz, e ela se assusta, e diz: Eu me refugio em Deus, que é uma expressão, uma expressão técnica que os sufis usam muito. E ele diz: Eu sou enviado de Deus e vim para te dar um filho puro. E aí ela relaxa e ele sopra o espírito no peito dela.
E que é também um simbolismo muito ligado com a ideia da intuição, quando você recebe uma coisa e o seu peito se dilata. É uma das maneiras de descrever uma experiência espiritual. E o Ibn Arabi diz, por isso Cristo fazia milagres, porque ele era filho de de um ser terrestre, como a Maria, com um ser imaginal, como Gabriel. Que interessante. E por isso, então, e se o Gabriel, são coisas técnicas, né, que o Binarbi está falando, e se o Gabriel não tivesse tomado a forma humana para fazer essa operação, se ele tivesse tomado a forma de um pássaro, por exemplo, o Cristo, para fazer milagre, tinha que tomar a forma de um pássaro. Mas como ele tomou a forma humana, o Cristo podia fazer as operações do mundo da imaginação. Porque aí agora, Ibn Arabi puro, porque o mundo interno é o mundo real. E o mundo real é o mundo da imaginação. A realidade é a imaginação. Devagarzinho nós estamos começando a pegar isso. Sem pressa, sem... E com essa ideia muito feliz de dizer, eu bem sei que não dá para entender agora, mas é suficiente para mim estar presente no leilão. Devagarzinho. Diga, Cris. E tem uma coisa, eu queria perguntar uma coisa da história, que eu não vi a aula, né? E você pode ter falado isso na aula. Mas teve uma coisa que eu não consegui imaginar. Aliás, eu consegui imaginar só uma coisa a respeito. Por que que quando o príncipe, faz todas as ações, ela fala, tá bom, você vai lá no palácio, a gente vai se encontrar e eu vou dizer 4 coisas para você que você vai ter que responder. E ele responde e assim, ninguém entende aquilo. Eu fiquei sem entender aquilo. Só eles se entendem. Ela manda pérolas, ele espalhafata, amassa as pérolas, não, manda mais 2, aí. O que quer dizer aquela conversa? É a conversa que só a gente entende quando essa coisa da experiência, do conhecimento, quando ela vem, quando a história cai no colo, quando é valendo, ela vem e só a gente entende, é isso? Agora todo mundo entende que no valendo quer dizer uma coisa nossa aqui, né? Tem um lado que é exatamente isso. É a comunicação de pessoas que têm uma experiência comum. Então, só elas sabem aquilo. Isso daí, numa visão... Isso é analogia. Então, eu vou fazer uma analogia. E também posso dizer que tem um grau de desenvolvimento do mundo interno que você começa a se conectar com o outro que também se desenvolve internamente e você começa a se comunicar num outro nível de realidade. E isso também a gente pode entender de um jeito racional, sem passar por nada muito esotérico, a gente pode dizer, depois que a gente aprendeu certas coisas mais sutis, a gente precisa de conversar com pessoas que também aprenderam certas coisas mais sutis. E aí a nossa comunicação flui. E não flui com quem não aprendeu uma coisa mais sutil.
Aí eu já estou no mundo mesmo da nossa experiência. Cada um de nós sabe que isso pode acontecer. E a gente pode fazer analogia para um campo bem superior, imaginar uma conversa entre o Rumi e o Ibn Arabi. Tem até uma lenda, porque eles nunca se encontraram, que diz que Ibn Arabi e Rumi um dia se encontraram e um olhou para o outro e eles ficaram totalmente em silêncio. Ô, Bia, sobre a história, Obrigada. quando o príncipe ele não foi assim tão impulsivo, ele não foi logo em busca da princesa. Ele se recolheu, ele estudou, ele foi procurar os meios, né? E eu acho que nesse intervalo, nesse ponto, ele começou a criar um fluxo de ligação com ela, né? Uma linha. Então, houve, acho que uma coisa assim, por isso que ele foi capaz de decifrar aqueles enigmas que ela mandava para ele, que eu também fiquei assim, não tinha pé nem cabeça aquilo. Mas se ele não tivesse se preparado, porque os outros não contam nada dessa história de que ele era inteligente, ele era sensível a ponto de ver que ele estava entrando num mundo encantado, um mundo mágico dela. Ela se retirou, ela, né, criou toda uma atmosfera de encantamento dela. Ela se encantou realmente, né? Porque ela se retirou, se criou uma porção de defesas, né? Aham. Então ele se entregou àquilo, né? Ele É a se busca a gente tem que fazer isso, né, na vida, né? A gente tem que se entregar realmente a uma busca maior, senão, se for só na batalha. Agora, também tem aquela famosa varinha de condão, que consiste em olhar todos os elementos de um conto como faculdades de conhecimento nossas, como aspectos nossos. Então, tem algo dentro de nós que é a princesa da fortaleza, e tem algo dentro de nós que é o príncipe. E que aí, o que acontece quando eles começam a se entender? Eles vão falar uma linguagem totalmente simbólica, mas o que acontece quando eu consigo fazer com que o meu fígado se entenda com o meu baço? Por exemplo, para dar um exemplo bem... Ou quando a gente está em dúvida, porque tem algo dentro de nós que está em conflito e, de repente, aquilo se harmoniza. Ah, então se entenderam as duas partes que estavam em conflito dentro de mim. Eu não preciso dar nomes, né? Porque vai tomando muitas formas diferentes isso. Mas talvez eu possa chamar de alma e coração em algum momento e dizer que, então, finalmente a minha alma está conseguindo conversar com o coração. Finalmente o mundo que eu experimento aqui começa a conversar com o meu ser mais profundo, invisível, que me inspira. Eu estou começando a entender essa relação. Então agora eu estou tendo uma conversa entre pérolas. Por exemplo, é uma analogia também. E às vezes isso acontece com a gente. Tem momentos que a gente diz, puxa, agora eu acho que é isso. Agora uma coisa aqui encaixou, tá tudo bem. Tem também o fato de que é uma linguagem simbólica. Tem histórias do Nasruddin com essa mesma temática, de um sujeito que está falando uma coisa, outro que está falando outra, a gente não entende nada, e no final eles se entendem. Que é essa ideia de uma conversa que parece cifrada. Eu já vi uma peça de teatro, assim, que cada um falava uma língua. Ah, é? Que É legal. mesmo. Meu irmão fez essa peça, ele veio com uma companhia chinesa lá, Londrina, né? E Ah, ele foi contratado, inclusive, porque ele falava português.
E cada ator falava uma língua mesmo, tinha japonês, tinha francês, tinha italiano, e é muito interessante, todos, claro, que se entendiam, inclusive o público entendia a peça toda. É mesmo? Muito interessante, Sabrina. E como é que, mesmo as pessoas que não falavam chinês? Nem quem falava chinês, nem quem não falava. Nós que falávamos só eu que falo português, um pouquinho de francês, entendi toda a peça. Porque tinha movimento, tinha toque, né? Então, assim, e ele estava querendo mostrar que existe outra linguagem corporal que além da fala. Que Era muito, legal, muito interessante. que legal. Viva a diversidade, né? Que legal. Diga lá, senhor Yusuf. Acaba com um monte de anotação aqui, meu Deus. Outra coisa que deu vontade de entender. Me pareceu que Marte e a atitude marcial, ela recebe um estímulo, né? Ela vem de um... Eu não vou fazer a pergunta de regência, o que que é a ideia de regência, mas ele pode fazer regência em outros signos, né? Mas me pareceu que essa ação, ela vem de um outro lugar, ela vem, né, assim, algo anterior à ação. Você já jogou sinuca, professora? Tem o bolão, Já. né? Então, tem o bolão, que mata as outras bolas. O bolão pode ser, eu estou fazendo analogia com Marte, mas eu decidi ali para onde que vou, se vou fazer uma tacada mais forte ou mais leve. Eu não sei se eu estou fazendo um caminho aqui de olhar para Marte como a ação, o bolão se movimentando, mas tem um estímulo anterior a essa ação. Eu sei que teve um momento que você falou de Júpiter, né? Que a gente, quando tiver na aula de Júpiter, a gente vai saber disso. Eu não fiz essa aula, viu, professor? E aí, e aí tá correto essa sensação de que tem um estímulo de outro planeta ou que faz com que a gente tome ação, que Marte é o corpo dessa ação, a ação transformadora, em último, né? Depende, porque não é que tem uma coisa. Às Não, vezes, eu já fui logo pensando que cada planeta pode ser esse taco e, ó, é para ali que nós vamos. Uma ação saturnina, uma ação lunar, uma ação do Sol, exato, exato, solar. Tá bom. exato, Então já. exato. Rapaz, mas que negócio bonito, moço. É, estamos alargando, né? Muito interessante. Quantas possibilidades, né? É um Caramba. negócio, é um negócio incrível. É tanta liberdade que dá até medo, né? Que... Opa, Com certeza. muitas vezes você tem essa frase dos místicos que dizem: o conhecimento está à disposição de qualquer pessoa, mas ao mesmo tempo, o conhecimento também se protege a si mesmo por misericórdia, porque se uma pessoa não está realmente preparada, ela pode ficar muito aflita, porque ele é muito exigente, né? Então tem também uma ideia misericordiosa.
E aí você vê, a gente também é capaz de entender isso. Tem uma quantidade de frases ditas, de textos antigos. Eu sou de uma geração que era muito importante a gente criticar todo o conhecimento antigo. E era muito importante a gente aprender a ser crítico. Então, antes dos 18 anos, a gente tinha grupos no colégio de crítica mesmo. Então, vamos pegar todos os textos medievais e mostrar, olha, como esses caras são idiotas, olha como são elitistas. Eles dizem, o conhecimento não é para todo mundo. Isso é puro elitismo. Não tinha conhecimento para entender essa misericórdia que a gente entendeu agora. Não tinha nada a ver com elitismo. Porque, na prática, as ordens místicas de qualquer sociedade ficava príncipe sentado do lado do mendigo. Não tinha nenhum elitismo. E isso é histórico mesmo. Você vê ali. E tem muitas histórias no sufismo, por exemplo. Aliás, tem uma frase que diz: o pior sábio é aquele que frequenta os príncipes, e o melhor príncipe é aquele que frequenta os sábios. Porque é toda essa ideia, não tem hierarquia, né? O cara é o príncipe, é o poderoso, mas quando ele está diante do conhecimento, ele é igualzinho a um mendigo. Então, tem muitas histórias assim. Então, não é elite nesse sentido bobo da palavra. Mas é um longo percurso para a gente ir entendendo. Mas falamos bastante hoje, hein? Eu achei bem legal. E a gente tá criando uma conversa, né? Isso também acho uma maravilha. Não é fácil, hein, gente? Mas nós estamos criando. Mesmo quem às vezes não fala nada, está conversando, né? Muito interessante tudo isso. A gente já está se entendendo aqui quando um está dando uma pérola para o outro, né? Exato, Apenas exato. Olha só. já Eu está ia sabendo o que quer falar, dizer, tirou né? da minha boca as palavras, eu ia falar isso. A Cris Velasco falou alguma coisa, Bia, que ela queria contar um sonho. Dá uma olhada. Ah, vamos ver aqui, peraí. Vou precisar sair, deixa eu ver. Cris Velasco Rio. Queria contar um sonho que tive depois de ler o Conto da Princesa. Foi uma experiência bem forte. Eu recebia pelo correio uma carta de um oráculo. Era um jogo de cartas. Olhava dentro da carta e via um animal, um felino. O bicho estava em movimento dentro da carta e eu ficava me perguntando por que eu tô. E eu ficava me perguntando em voz alta que bicho seria aquele. Então o bicho respondeu: sou a puma ruiva. Puxa, que linda, hein? E ela tinha a minha voz. No sonho eu pensava: isso tem a ver com a aula da Bia. Olha o José aí, olha o José falando. Que o José é o que interpreta os sonhos, isto é, que faz analogias. E, e aí, sim, a puma ruiva, afinal de contas, era a princesa vermelha, né? Bom, Cris, depois você vai contar para a gente, se for o caso, as experiências que vieram para você a partir disso, porque isso é só o começo, né?
só a primeira intuição do sonho. Depois ele, que nem cartola de mágico, vai tirando coisa, né? Que legal, que lindo sonho. Diga, Cris. Outra Cris. É, esse sonho é muito lindo, muito lindo. Eu, Uhum. eu só me lembrei que Jung, e você deve saber disso, né, Bia? Outras pessoas aqui também devem saber. Jung dizia que ele categorizou os sonhos, né? Então, tinha os sonhos normais, os sonhos premonitórios e mais outros lá que eu não lembro das categorias. Mas tem uma coisa que ele dizia de todos os sonhos, que tudo que você sonha é você mesmo no sonho. Tudo que Uhum. você sonha é você mesmo. E se você quiser entender melhor o sonho, você pode fazer um exercício. Você pode escrever o sonho, depois você pode escrever, você pode separar os elementos anímicos dos não anímicos, não inanimados, você pode relatar as cores que você viu e você pode escrever a sua sensação ao sonhar e depois a sua sensação ao relatar, que é muito diferente mesmo. São duas experiências muito diferentes. É muito interessante se você faz o exercício. E esse sonho é muito, muito bonito. Era isso que eu me lembrei dessa coisa do Jung. E aí, queria dizer para a Cris, se ela quiser, ela pode fazer também. Legal, legal, legal. Muito bom, então, né? Vamos descansar? Cantar para subir. Isso aí. Pode começar, Wilson. Canta aí um ponto bem legal para a gente subir. Gente, boa noite. Tchau. Boa Tchau, hein? noite. Boa noite. Tchau, obrigado, Bia. Tchau, pessoal. Tchau, gente. Obrigada. Obrigada. Boa Maravilha. noite. Oi, Cris. Tchau, gente. Boa noite. Bons sonhos para contar para a gente. Melhoras, Bia. Obrigada. Bom Tchau. sonho. Tô aqui quietinha, Bia, que